e de renovação do modo de viver, a exemplo de São Jerônimo, rezemos. Nós vamos também pedir a Deus pela alma da Dona Sebastiana Randon Azeredo, pela saúde de Celira Ramone, pela alma do João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Geraldo Inotaro, Maria Inotaro, Nivaldo Cuti, Laurindo Birello, e por todas as almas rezemos em voz, e também um pedido de saúde e um pedido a Deus em ação de graças pela recuperação da Amanda, que ela consiga, que Deus faça o melhor na vida dela, rezemos. Em vós confiamos, Senhor. Celina, não saiu da UTI ainda. Mas como é que a pessoa de 93 anos vai querer jogar beisebol, vai jogar vôlei, cai, quebra a perna, vai para o hospital, pega Covid? Mas isso é que é, hein? Não pode, tem que falar, alguém tem que falar para ela que essa idade não dá mais para ficar fazendo isso. Bom, eu não falo mais nada, porque eu falando e não falando, eu falando em um cachorro latino é tudo a mesma coisa mesmo, então não falo mais nada não. Muito bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Meus irmãos, peçamos perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Nossos pecados é o pecado da humanidade, né? Pedir perdão, pelo amor de Deus, o mundo parece que em vez de ir para frente, parece que vai para trás. Uma coisa horrorosa. Que essas guerras, esse prazer que as pessoas têm de ficar destruindo a vida dos outros, destruir as famílias, matar criança, matar os jovens. Eu fiquei tão transtornado com aquele rapaz do Líbano, né? Que voltou para o Brasil. Olha, gente, eu fiquei... Aquilo me deu um negócio assim. O rapaz chegou do Líbano, perdeu o pai, o irmão, né? O irmão novinho de tudo. Estavam trabalhando lá no Líbano, né? No bairro cristão, né? Maronita. Que os católicos no Líbano chamam Maronita, né? Aquilo é um fim do mundo. Eu fico imaginando se um libanês que é cristão passa por isso. Fico imaginando a faixa de Gaza, os palestinos. Fico imaginando. A gente tem que pedir perdão a Deus, pelo amor de Deus. Ó. O povo de Israel tem que pedir perdão a Deus. O povo tem que pedir perdão a Deus e permitir que aquele rabino, que aquele religioso que diz que segue a lei de Moisés, pelo jeito não segue nada. Entende? Tem que acabar com isso. Tem que ter respeito pelas pessoas, respeitar a cultura do outro, parar com essas coisas que tem na cabeça, essa ambição que as pessoas têm. Pedir perdão, que a gente não se contagie com isso. Não deixe o mal contagiar você. Faça um esforço, não é brincadeira. Né? Aqui em São Paulo eu estou tão preocupado que parece que tem uns 19 a 20% da cidade de São Paulo que tem gente que precisa de psiquiatra. Tem transtorno mental. É urgente. Tem que abrir um manicômio na cidade de São Paulo. Porque como é que as pessoas podem exercer a sua cidadania fazendo mal para a cidade inteira? A cidade precisa avançar, precisa ir para frente, se modernizar, melhorar, né? Não sei, eu estou preocupado. Não sei lá no Piauí como é que é, mas aqui em São Paulo a coisa está feia, viu? Tem que construir um manicômio bem grande, botar... não é possível, né? E vocês leram aquele livro maravilhoso do Machado de Assis, O Alienista?
que tem aquele psiquiatra, Dr. Bacamarte, que ele vai trabalhar numa cidade e ele começa a internar todo mundo no manicômio, né? Porque ele acha que todo mundo está louco. Ele começa a achar que todo mundo está louco. E no final das contas ele mesmo se interna, né? Porque ele interna o padre, interna o prefeito, interna os vereadores, interna a própria mulher dele, que vem, quando começa a declarar amor por ele, ele acha que a mulher não está bem da cabeça. Enfim, tem que pedir perdão a Deus, né? É um pecado. É um pecado. Olha, nós estamos assistindo no mundo, é o pecado. Eu estava até falando de manhã para umas pessoas que eu conheço aqui. Poxa vida, é que ninguém sabe mais onde está a Arca da Aliança, que se perdeu, né? Mas não era uma hora para aquele Netanyahu abrir a Arca da Aliança na frente dele? Que aí Deus aparece, pá, dá uns tapas na cara do fulano. Porque não é possível. Ele é tudo interesse, tudo ambição, é o prazer, né? Ele disse na ONU, eu vou comentar aqui, pra vocês terem noção do pecado, se vangloriando, né? Israel está ganhando a guerra. Eu acho que Israel não está ganhando guerra nenhuma. Está perdendo. Perdendo a sua alma, perdendo a fé, perdendo, sabe? E nós sabemos que tudo isso aí que ele está fazendo é lógico que é por causa da eleição que vai ter lá, né? Ele é candidato à reeleição. É cansativo ficar falando dessas coisas. Mas eu pedi perdão a Deus pelos nossos pecados, pedi perdão a Deus pelos pecados desse homem. Esse pecado horroroso que ele está fazendo, que Deus deu um tapão na cara dele, uma bordoada, pelo amor de Deus. Um cara que é rabino, que diz que segue a lei de Deus, que segue não sei o quê. Como é que a pessoa tem coragem de destruir as pessoas, né? Não respeitar a vida das pessoas. Eu fiquei muito chocado com aquele rapaz de 16 anos, coitado, que chegou, né? Ele veio para o Brasil. Porque no Brasil tem muitos libaneses, vocês sabem, né? O Brasil é o país que tem mais libaneses no mundo. E se não fossem os libaneses, que é uma cultura muito interessante, o interior de São Paulo, por exemplo, não teria se desenvolvido se não fossem os libaneses. Tem grandes escritores de origem libanesa no Brasil. Sabe, eu acho que a gente tem que pedir perdão. Cada coisa que acontece lá, assim, dói o coração da gente, corta o coração da gente, sabe? E parece que a gente no Brasil gosta de caminhar assim, parece que a gente quer caminhar para uma coisa dessa. Não pode, né? Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pela nossa omissão, pela nossa falta de atitude, pela nossa falta de raciocínio, né? De pensar, de refletir. Não fazer o mal, não desejar o mal. Amar. Jesus é muito radical mesmo. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, que dás a maior prova do teu poder, quando perdoa e quando se compadece da raça humana,
derramai sobre nós a tua graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos lá, livro dos Números. Essa história de querer se achar o melhor já vem lá do ano passado, viu? É muito antiga essa história de querer se achar melhor que os outros, né? Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Palavra do Senhor. A lei do Senhor reconforta a nossa alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos mais simples. O respeito a Deus é um sinal de pureza e que permanece eternamente. Os pensamentos, os juízos de Deus sempre são verdadeiros. Todos eles são corretos. Senhor, me preserve do orgulho, para que isso não tenha poder nenhum sobre mim. Eu quero ser irrepreensível, quero ser firme na fé, caminhar na fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Digamos todos, a lei de Deus é perfeita. Vamos então ouvir o texto do Tiago, né? Tiago é um apóstolo, ele já era brabo antes. Depois que conheceu Jesus, ele piorou, ficou mais brabo ainda. Sabia disso? Pois é. O que aconteceu? Conjuntivite? Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Leitura da carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que vos deixastes de pagar,
está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Nada. Evangelho, vamos lá, vamos ver. Você veio de longe para me visitar, venha cá ler o Evangelho, vai. Sentiu só, pra ver? Tem gente que me ama, viu, gente? Eu sou essa praga aqui, mas tem gente que me ama. Veio de longe aqui me visitar. Pai, tá com saudade do Senhor. Olha que beleza. Será que consegue? Acerta, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que foi? Ele vai falar e você começa. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Coragem, firme. São palavras pesadas e duras. Aqui, ó. É só isso. Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Continua? Tá. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem melhor, seria que fosse jogado no mar, como uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo duas para ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a Deus. Obrigado. Podemos sentar, minha gente? Vocês estão vendo? Olha, o Evangelho de hoje traz um ensinamento muito importante. Jesus quer que nós todos tenhamos um pensamento de fé, mas Ele quer que nós tenhamos atitudes também de fé. As nossas atitudes de fé, segundo Jesus, devem ser inclusiva, não exclusiva. É diferente. Inclusivo é uma coisa, exclusivo é outra. Esse é o problema do Evangelho de hoje, o cerne, o conflito que é apresentado para Jesus, e Jesus com muita dureza, com palavras muito pesadas. Eu percebo que vocês nem reagem, né? Não tem nem reação, porque talvez vocês não entendam a cultura bíblica, a teologia bíblica. O que de fato ele está querendo falar com tudo isso. É que talvez vocês não tenham esse costume, mas isso também não é um problema, né? A gente tem que aprender, não só na catequese, mas aprender também com a vida. A gente vai aprendendo, né? Como Jesus é bom, mesmo quando ele xinga a gente, mesmo quando ele manda a gente a merda. Bom, não é para falar assim, mesmo quando ele manda a gente para aquele lugar, entende? Jesus é assim, Jesus não brinca em serviço.
Ele não gosta de fingimento, né? Jesus já tinha falado, acolher os pequenos, acolher os pobres. Jesus até falou para os apóstolos, vão, eu estou dando autoridade para vocês, para serem missionários. Vão. E Jesus dá um desafio grande para eles. Vão no meio dos pobres e tentem viver como eles vivem. Não é? Tentar viver como eles vivem. Né? É um grande desafio para qualquer pessoa religiosa, qualquer pessoa que tem fé, qualquer religião. Você ser portador do Evangelho, ser portador da fé, transmitir a fé, mas você não impor a fé, você não impor o seu comportamento, o seu jeito de ser, é você viver. Viver com as pessoas, conviver com as pessoas. Jesus, ele é, de certa forma, radical. Vocês lembram que ele falou para os apóstolos, né? Olha, vão em missão, dou poder para vocês, e vocês vão lá só para dizer para eles o seguinte: Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Vão, não leve nada. No caminho não leve nem pão, nem dinheiro, nem carteira, nem cartão de crédito, nada. Não leve alforge. Se tiver alguma coisa para comer, coma. Se não tiver para comer, coisa para comer, não coma. Se alguém te chamar para ficar na casa dele, fique lá. Não importa o jeito da casa, não importa, né? É fácil você ir no meio dos pobres com um cartão de crédito dentro da carteira, né? Isso é fácil, né? Isso é fácil. Agora, Jesus é radical. Ele tem essa radicalidade. Seja uma pessoa simples. Pessoa simples. Pessoa normal. Né? Pessoa normal. Seja assim. O apóstolo João, esse que dizem que é o discípulo amado, que não é tudo errado essa tradução. É uma tradução que é complicada. As traduções de grego, de hebraico para o português é uma coisa complicada. Né? Mas ele não é bem o discípulo amado, ele é o discípulo predileto. E ele é o pior de todos. O João e o Tiago são os piores. Já tem outros também que não vou nem aqui ficar falando. Né? São piores. O João e o Tiago, os pais são ricos, entendeu? O pai é rico, tem 3, 4 barcos de pesca, né? O Zebedeu, né? Eles são tudo metidos, tudo se achando, né? É difícil. São pessoas ruins mesmo, são gente. E Jesus chama eles para fazer parte do grupo. E Jesus convive com eles, tem que conviver. Mas Jesus convive para que eles aprendam também. Eles vão aprender, graças a Deus. Nós sabemos que a morte de Jesus foi o X da questão. A cruz, né, foi o X da questão. A ressurreição de Jesus foi o X da questão. Transformou a vida de todos. De um jeito que eles lutaram internamente para ser semelhante a Jesus. Nós sabemos, os apóstolos contam, né? Os conflitos que tiveram. Não é fácil. Então, Jesus já tinha falado a respeito disso. O João hoje chega achando que está abafando. João traz essa novidade. Temos que acabar com a concorrência. Entendeu? Essa mentalidade, temos que acabar com a concorrência. João narra o quê? Olha, Jesus, vimos um cara lá, ele estava fazendo, um exorcista, um cara que se dizia exorcista, estava fazendo exorcismo, e ficava falando do Senhor também, não sei o quê. Eu fui lá e dei na cara dele, acabamos com a raça dele. Ele não anda com a gente, ele não é de nós, não está conosco. Vamos na cara dele. Vamos lá e batemos mesmo, arrebentamos lá. Ele acha bonito isso, ele chega. É claro que ele foi aplaudido, vocês não têm a dúvida, né?
Uma pessoa que pratica o mal, mesmo sendo apóstolo, todo mundo aplaude. Porque o mal é contagiante. O mal dá... Quando você faz uma coisa dessa, dá a impressão que você é mais corajoso, dá a impressão que você é valente, né? E Jesus não, Jesus diz assim, Jesus explica que ele não pode ser assim. Não é assim. Né? Não é desse jeito. O tempo é uma vez compararam o tempo, um cardeal da igreja comparou o tempo com uma peneira. Sabe peneira? Antigamente eles usavam peneira para colher feijão, limpar o feijão. Você botava o feijão numa peneira, fazia assim para tirar aquela terra, né? Que normalmente vinha. E botava na peneira, você ficava catando os bons, botando em outro lugar, os maus ficavam... O arroz também a gente fazia isso. Um cardeal da igreja uma vez comparou, disse que o tempo é uma peneira. O que ele quis dizer com isso? Deus vai fazendo, pega a peneira e vai fazendo assim, ó. Sabe? Como o cara que está na plantação de café fazia, nem sei se faz mais isso, mas... O garimpeiro, né? O garimpeiro, você já viu o garimpeiro? Ele pega aquela peneira esquisita que eles têm, eles pegam um monte de coisa assim do fundo do rio e fica balançando aquele negócio assim. Deus deixa as coisas boas na peneira e as que não prestam, vai embora. Joga fora. O tempo é isso, né? Por isso que Jesus reprova essa atitude, né, de João. Todo mundo bateu palma, todo mundo deu beijinho nele, falou, olha que coisa boa, que bom, é isso mesmo, tem que acabar com a raça dessa gente, tem que não sei o quê, falaram um monte de coisa horrorosa, né? Que é uma desobediência. O que ele fez é uma desobediência ao ensinamento de Jesus. Domingo passado Jesus falou o quê? Quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja aquele que serve, né? Seja aquele que serve. O João fez o contrário. É uma desobediência. Tem gente que às vezes vem reclamar comigo. Olha, padre, aconteceu já muitas vezes isso. Olha, padre, eu era católico, era aqui da paróquia, mas depois acabei querendo ir para outra igreja, fui para uma igreja evangélica aí, não vou ficar falando nome da igreja evangélica aí. E o senhor não sabe o que aconteceu. O pastor me roubou. Roubou. Tudo. Perdi muito dinheiro. E eu queria que o senhor fosse lá falar com ele. É na Vila Matilde aí, a igreja. Que o senhor fosse lá falar com ele, para ele me devolver as coisas que eu estou precisando. Eu falei para ela, qual igreja que é? Ela falou, tal igreja, onde é que é? Na Vila Matilde, na Valdemar aí. Eu vou lá, mas eu vou dar parabéns para aquele pastor. Ele roubou o que seu? Aí ela foi citando, mas nem roubou suas calças? Devia ter roubado suas calças também. Você aprendeu alguma coisa com isso? Então você tem que aprender. Não é verdade? Quando uma pessoa vem reclamar para você de uma coisa, você tem que falar, eu vou dar parabéns para ele. Porque ele roubou pouco. Devia ter roubado mais de você. Ela ficou doida da vida comigo, começou a falar, não sei o quê. Ela pode falar à vontade. Mas a atitude de sair daqui foi sua. Você tomou essa atitude. Você foi influenciada por um amigo, por uma amiga, por uma vizinha intrigueira, fofoqueira, não sei o quê, e você foi. Então, parabéns para ele. Reconstrua a sua vida. Se você tiver a capacidade, reconstrua a sua fé, que você perdeu a sua fé. Porque é difícil uma pessoa reconstruir a fé depois de uma experiência dessa, não é? Você confia no pastor, plenamente. Você dá até a senha do cartão de crédito do pastor. Se o pastor pedir, eu acho esquisito, né? Se um dia eu chegar e pedir senha do seu cartão de crédito, manda eu para a cadeia. Dá um tapa na minha cara, porque não é normal, né?
Então, é complicado para essas pessoas reconstituir a fé, porque a imagem que ela vai ficar na cabeça é a imagem muito negativa da religião, muito negativa da fé. Fui roubada. Entende? Falei, poxa vida, eu vou dar parabéns para esse pastor. Galera, eu quero que ele me ensine como é que ele consegue fazer essas coisas, né? Quem sabe, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Muito cuidado. Obedecer a Jesus, ser verdadeiro com Jesus. O pastor foi desonesto? É lógico que foi. Bandido? Lógico que foi. Lameia o cristianismo? Joga joga lama no cristianismo? Joga. Lógico que joga. Esse para mim, o problema é esse, né? Os assaltos que eles fazem, os roubos, as coisas que eles fazem. Não. Para mim, o maior problema é quanto Jesus Cristo ele é ofendido. Quanto ele é ofendido. Então, a gente tem que... Jesus reprova essa atitude do João, por exemplo. Ô João, pera lá. Poxa, quem quiser ser o primeiro, seja o último, seja o servo de todos, né? E Jesus explica a razão disso, né? Não impeça, porque se ele estiver agindo com verdade, vai ser bom. Bom para ele e bom para quem está recebendo. Agora, se ele não estiver agindo com verdade, pior para ele. Ele vai ser castigado. E aquele que foi lá também vai ser castigado. Também vai ser punido. Então, essa atitude de Jesus, essa liberdade dele, né? A grande sentença de Jesus é uma sentença do Antigo Testamento, um grande ensinamento do judaísmo antigo. Quem não é contra nós é a nosso favor. Não ficar vendo inimigo em todo lugar, né? Você olha para as pessoas pela atitude que as pessoas têm. Pela atitude que as pessoas têm. É assim que tem que ser. Não se imagine que seja todo poderoso, né? Essa mentalidade de achar que é o todo poderoso, isso é muito negativo. Você endeusar um bispo, endeusar um padre, endeusar um pastor, endeusar um pai de santo, endeusar não sei quem, isso é muito ruim, porque você está empurrando a pessoa para o erro, para o pecado. Ele não é Deus. Ele não é Deus. O João, como convivia com Jesus, já se achava meio exclusivo, né? Ele não está com a gente, logo, ele não pode. Pode. Mas, e se ele estiver agindo errado? Se ele estiver agindo errado, o problema é dele. Ele vai se acertar com Deus. E olha, vocês tenham certeza disso. Todo mundo que é mau caráter na fé, serve para os líderes religiosos e serve para vocês também. É para todo mundo. Todo mundo que é mau caráter se ferra. Se ferra. Deus faz a pessoa se ferrar. Vocês já viram? Todo mundo que fez mal para Jesus, todos se ferraram. Todos. O Anás, o Caifás, o Sinédrio, o Pôncio Pilatos, coitado, dá dó quando você vai olhar a vida do Pôncio Pilatos depois da Judéia, né? Dá dó. Um homem que condenou Jesus à cruz, ficou discutindo com Jesus na hora da condenação, filosofia, aquela coisa. Eu sou o máximo, né? Tem até um desenho animado antigamente, eu sou o máximo. Né? Eu sou o máximo, eu tenho poder, eu posso te soltar, eu posso te fazer isso, fazer aquilo. O Pôncio Pilatos, depois da Judéia, coitado, ele se ferrou. Feio, que ele odiava a Judéia. Vocês sabem que
Ele achava que todo mundo era um lugar indecente para ele governar. E que César tinha sido injusto com ele, nomeando ele governador lá. Ele sempre quis largar aquele lugar e voltar para Roma, ficar lá naquele senado, naquele lugar gostoso, né? E ele se ferrou feio. Ele perdeu todo o poder dele, perdeu todo o dinheiro dele. A mulher dele deu uns... Olha, não vou nem falar o que ela fez. Vocês vão ficar escandalizados. Ele foi preso. Se suicidou na cadeia. Deram uma lâmina lá para ele, um punhal, e ele se matou na cadeia. Mas ele sofreu também. Por quê? Agiu mal, né? Não teve compaixão. Não, no credo, aqui nessa oração que o Concílio de Nicéia elaborou, aqui, sabe por que está escrito o nome dele aqui? Olha, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Sabe por que está o nome dele aqui? Que é para você lembrar que você não pode ser igual a ele. Por isso que está o nome dele aqui. Eu não acredito nele, mas a igreja colocou no século VI, século V, quando elaborou essa prece, né, a profissão de fé, colocou o nome dele aqui para a gente não ser igual a ele. Olha o mal que ele fez. Mas Deus venceu tudo. E ele se ferrou. O Anás e Caifás, então, não vou nem contar, que é para vocês não ficar achando que Deus é um juiz, um castigo, Deus é um Deus que só castiga. Não é. Deus é bom. E toda pessoa que é mau caráter, Deus não brinca em serviço. Se você finge que ama a igreja, mas não ama, você está ferrado, hein? Melhor você, some. Seja honesto com você. É melhor do que você ficar aí com essa coisa, sabe? Com essa hipocrisia, não é? Você se ferra, toma cuidado. Esse negócio de ficar se imaginando tal, todo-poderoso, é muito perigoso. Por isso Jesus retoma aquela conversa do domingo passado, né? O amor ao mais necessitado, a dedicação que a verdadeira fé exige de nós, a caridade, a prática da caridade. São Paulo, quando interpretou Jesus, que deu toda aquela força para o cristianismo, São Paulo bem definiu, né, a caridade, né? 1 Coríntios 13. O que é a caridade, né? A caridade é o bem. Quando você age com paciência, quando você é prestativo, quando você não tem inveja, quando você não quer ostentar nada, quando você age sem orgulho, você não age em busca de orgulho. Entende? É uma prática que certamente fortalece a gente, fortalece a fé da gente. Mas você não está se vangloriando, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Então, por isso que Jesus fala de uma coisa tão simples, né? Não se nega um copo d'água para ninguém. Né? Quem der, seja quem for, um copo d'água para vocês, porque vocês são de Cristo, essa pessoa não vai perder a recompensa. Ela também será recompensada. O bonito do cristianismo é isso. Todos são recompensados. Ninguém perde nada. Mas a sua atitude tem que ser coerente. Tomar cuidado com a ambição. Toma cuidado com a ambição. Toma muito cuidado com isso. Essas palavras de Jesus aqui que são muito pesadas, hein? São muito duras.
nos alerta para isso. O que Marcos chama de escândalo, né? Escândalo é quando você atravanca a vida, sua vida, a vida dos outros. Escândalo é quando você quer ferrar com a cidade, quer ferrar com o país, quer ferrar com todo mundo. Se isso é um escândalo, né? Você atrasa a possibilidade de ter um país melhor, de ter um Brasil melhor, de ter mais igualdade, de ter mais fraternidade, né? Isso é um escândalo, né? Isso é escândalo. E não tenha dúvida, essa história que Deus parece um retardado, assim, Deus parece sei lá eu. Não é verdade. Se Deus tiver que castigar você, Ele vai castigar. Você não tenha dúvida. E você, se você tem fé, você vai receber o castigo dele com alegria. Eu preciso ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Deus me deu esse empreaço desse marido para ir para mim, porque eu tenho que ser melhor. Você está entendendo? Deus me deu esse filho horroroso, entendeu? Esse desastre. Mas você tem que ser melhor. Não é só, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Tudo é para a gente ser melhor. Ninguém perde nada, entende? Todos nós no cristianismo ganhamos. Agora você tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. No seguimento a Jesus, todos têm que ser respeitados. Porque o problema aqui, no Evangelho, é mais sério ainda. Por que o João tomou essa atitude? Por acaso Jesus falou para ele, vai lá e dá um couro naquele cara lá? Jesus não falou isso. Mas por que ele agiu assim? Porque ele acha que ele tem poder. O problema aqui é o poder. O problema aqui é o poder. O poder, ele vem de Deus. Não é seu. O poder, ele vem de Deus. E o poder só existe para você servir o outro. Esse é o sentido da política. Esse é o sentido da vida, da sociedade, do casamento, da vida da comunidade, do bairro. Servir. O poder existe para servir. O poder é de Deus. Paulo diz, toda autoridade vem de Deus. E é verdade. Toda autoridade vem de Deus. Agora, cuidado com o que você bota lá, hein? Você bota um sujeito, um cara lá que se acha Deus, sabe o que ele vai fazer com você, né? Não faça gol contra, pelo amor de Deus, né? Não seja assim, né? Esse é o problema do Evangelho de hoje, é o exercício do poder. O mau exercício do poder traz sofrimento, traz desgraça, atrasa a vida de todo mundo, não melhora nada a ninguém. A finalidade do poder é essa, é servir. Eu quero ser padre. Para ser padre, mas para servir os outros. Eu quero ser bispo. Vai ser bispo para servir os outros. Não é o que a gente vê. Na nossa diocese, quantos bispos você pode dizer assim, esse veio para servir mesmo? Não tem? O único bispo que passou entre nós que era assim era Dom Angélico. Nós já estamos no terceiro bispo, já não? Terceiro bispo. E que está atrasando a vida da igreja. Essa é a verdade, essa é a vida da igreja. Papa, eu quero ser papa. Vai ser papa para servir. Se for para ser papa só para dizer que é papa, só para ficar fazendo conchavo, só para ficar com essa conversinha para cá, para lá, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então o poder existe para servir.
Você é marido, você tem um poder. Você é esposa, você tem um poder. Você é pai, você tem um poder. Você tem família, você tem um poder. Mas é o poder para fazer o bem. É o poder para ter respeito. Aprender a ter respeito. É duro isso, a gente aprender a ter respeito. Falar de respeito é fácil. Agora vai conviver com vocês dois aí. Não é verdade? É o respeito, né? É o que Jesus diz. Jesus pede, o maior poder é esse. Você quer ser presidente da República? Oh, que bonito! Mas vai ser presidente da República para servir. Não para se enaltecer, não para se exibir, não para se achar o tal. Você não é. Entende? Quer ser vereador, quer ser prefeito, quer ser o raio que o parta, vá ser. Mas use o poder, se você chegar na tua mão, para servir. Não é? Por isso Jesus usa essa cultura do Oriente. Eu já falei para vocês, olho, nariz, boca, ouvido, essas coisas, são sentidos, né? São 5 sentidos que nós temos. Um complementa o outro. Um complementa o outro. É uma discussão bíblica, inclusive. Né? O corpo não é só o olho, o corpo não é só a boca, o corpo não é só o nariz, o corpo não é só... É o conjunto. Então, essa questão dos olhos, do ouvido, do andar, do pé, da mão, etc. Essas coisas estão presentes em todas as realidades no Oriente, todas as espiritualidades no Oriente, né? As culturas antigas. Das culturas antigas, os olhos são como luzeiros, é o sol e a lua, né? É por isso que no Antigo Testamento, você já reparou aqui, nem nunca parou para olhar aqui, né? No Antigo Testamento, quando Deus cria o mundo, Ele faz o sol e a lua, tá vendo? A bola clarinha e a lua, a bolinha amarela é o sol. Ele faz com os dedos assim, ó. Ele fica fazendo assim com o dedo, né? E ele faz com os dedos, a lua e o sol, né? É o olhar, né? É aquilo que é bonito, que traz luz para a gente, né? No hinduísmo, na Índia, você está roendo a unha de novo. Tira esse dedo da boca. No hinduísmo, né? No hinduísmo, essas coisas são muito importantes. O hinduísmo diz assim, que é o budismo antigo, né? Depois teve um racha no budismo, então o budismo foi para um lado, o hinduísmo para o outro. No hinduísmo, os 2 olhos não servem para nada. Eles podem te enganar. Porque a percepção do mundo você tem que olhar. Né? Se olha uma coisa bonita, você fica... Aquilo te dá uma... Se olha uma coisa medonha, aquilo te dá a compreensão. É uma espécie de compreensão emocional que você tem no mundo. No hinduísmo, fala, os 2 olhos não servem para nada. Você tem que ter um terceiro. Não basta 2, tem que ter um na testa, que é. O terceiro. Que é evidentemente uma comparação. Como é que você faz para ter esse terceiro olho? Vida de austeridade ali. Sofrimento, jejum, oração. Rezar até flutuar. Até sair flutuando pela sala. Vida austera. Por isso os caras do hinduísmo, as pessoas, eles têm essa vida de austeridade. E são como santos, o povo. E esses caras mais santos, eles não vivem em palácio, né? Eles vivem jogados na rua. É assim, não sei se vocês sabem disso. Na Índia, os caras mais medonhos que você vê na rua, que vivem na rua, é como se fosse São Paulo aqui. Você vai é como na Cracolândia aqui.
Você vê um negócio daquele, na Índia, as pessoas mais santas vivem no meio da rua, dependendo da caridade dos outros. Se tiver comida, come; se não tiver comida, passa fome. Os não santos não vivem na rua. Eles vivem nos palácios, nas casas, nos apartamentos, aqueles lugares chiques. Essas pessoas que vivem assim são muito admiradas no hinduísmo, porque abraçou aquela radicalidade, né? Abraçou aquela radicalidade. É o equilíbrio, né, na religião hinduísta, né? Por isso que eles vivem da beira de rio, né, do rio lá que joga a cinza do morto, queima o morto, depois joga os ossos lá no rio. E eles são como sacerdotes mesmo, né? Tanto é que se chama eles para comandar aquele ritual funeral, né? O funeral. Tomar banho naquele rio deve ser uma coisa terrível, mas é assim, né? Eles fazem. Então, agora para Jesus, a gente não precisa de terceiro olho. Porque dois engana, esse terceiro também pode te enganar para Jesus. Porque Jesus é muito radical. Jesus é muito radical. É preciso você iluminar o seu coração, o interior seu. Isso é mais difícil. É aqui dentro. Dependendo do que tem aqui dentro, é o modo como você olha. É o modo como você julga as coisas. Você está entendendo? Jesus é mais radical que o Buda, né? Muito mais. É mais difícil ser cristão do que budista. Ser budista é fácil, né? Jesus falava: o que sai do coração do homem é que prejudica ele. Então você tem que ter esse coração. É o interno. Não adianta você ter o terceiro olho, quinto olho, oitavo. Pode botar 10 olhos, né? Não adianta. Se você não mudar aqui dentro, não vai. Não vai para frente. Então, eu não vou nem citar Paulo aqui, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 33, que lá Paulo toca nesse assunto, né? Também nos fala sobre isso. E nas outras culturas também é assim. Os Ixos, que foi um povo que formou o povo dos egípcios, que trouxeram toda aquela herança religiosa, aquela visão de mundo, aquela inteligência militar, né? Que os Ixos inventaram a biga. Sabe a biga, aquele negócio? Você pensa que foram os romanos, não foi não. Foram eles. Os Ixos inventaram a espada para lutar. Aquele negócio que põe assim para se proteger, que até hoje a polícia usa, né? Aquele negócio, a tropa de choque usa aquele negócio. Foi inventado lá atrás. Um povo que formou os egípcios, formou o povo egípcio. Os egípcios foi a grandeza dos Ixos, né? Um povo muito... Vocês têm que estudar essas coisas. Tem tanto livro que tem sobre isso. Né? Não é ir lá na Wikipédia, que tá tudo dentro. Tem cada barbaridade ali. Escrito, né? Não adianta você ter aquele Wikipédia, ter não sei o quê. Tem que comprar o livro, ler, aprender, né? Para vocês terem uma ideia, né? Os olhos, o que é os olhos? É importante na religião egípcia. Os olhos é importante. Já viu o sarcófago do faraó? É uma beleza. Os olhos dele, ele é pintado ali, né? A Cleópatra, né? A Cleópatra morreu jovem, morreu cedinho, né? A imagem de Cleópatra que você tem é da Elizabeth Taylor, não tem nada a ver. A Cleópatra morreu nova, jovenzinha, era dada a droga, ela era uma pessoa muito drogada, né? Desde cedo. 9, 10 anos ela se drogava. Ela tramou a morte do irmão para tomar o poder, né? Do Egito. Ela foi ruim. Cleópatra foi uma pessoa admirada, né? Foi a primeira mulher faraó na história. Ela tramou a morte do irmão, o Ptolomeu lá que se ferrou, ela envenenou o irmão, né? E foi... Vocês já viram a cara dela?
aquela coisa preta assim, ó. É uma coisa, tem uma coisa, como é que chama isso? Vocês que fazem maquiagem aí, eu não sei o nome. Essas coisas aí, pinta aquela coisa preta assim, não é? Vocês já viram? É marcante, é uma coisa que marca os olhos, né? Porque o olhar da cultura egípcia é importante. É sinal de sabedoria. É sinal de divindade, né? O deus do sol egípcio, ele não tem olho, né? Ele tem um sol. O deus que representa o sol. Agora, os muçulmanos são maravilhosos. Porque os muçulmanos também trouxe essa cultura. Tem essa cultura do Oriente. Que está presente no Evangelho. Só estou falando isso porque está presente no Evangelho. Esses resquícios, esses pedaços de cultura. Na religião muçulmana, o olho é muito importante também. Veja, se você pegar o Alcorão, tem capítulos enormes sobre isso. Sobre o olho. Vocês já ouviram falar dessa expressão, mal olhado? Quem já ouviu falar? Mal olhado? Essa é uma expressão do Alcorão, da religião muçulmana. Mal olhado. Vem da religião muçulmana. O que é mal olhado? Eu não sei. O que é mal olhado? O que é mal olhado? Mal olhado é quando alguém se acha superior a você. Ela te olha como se você fosse um bostinha, entendeu? Ela te trata assim. Mal olhado é aquela... O Alcorão ensina. O mal olhado é... Por isso que a religião muçulmana, você não pode tratar o outro assim. Você tem que ter mesmo pé, mesmo nível. Trata o outro como se fosse do mesmo nível. Mesmo que o outro seja mais pobre, se você é mais rico, você não pode tratar o outro como pobre. Olha que inteligência, né? Porque se você agir errado, você tem mal olhado. Você quer subjugar o outro. Você quer escravizar o outro. Tiago fala isso na segunda leitura, né? Os ricos que subjugam os pobres, que roubam o salário do pessoal para ficar mais rico. É mal olhado. E existe muita superstição também em relação a isso, né? O mal olhado. O mal olhado é o início da sua morte. Diz o Alcorão, a religião muçulmana. É o início da sua morte. Quando você passa a agir assim, diz... Agora, tem muita coisa assim, muita superstição também, que não tem nada a ver. Eu sei que no Paraná, por exemplo, no Paraná, não sei se em outros lugares é assim. Quando, por exemplo, você teve nenê, a moça ali, né? Ali atrás, você teve nenê, criança. Todo mundo sua família vai querer ver a criança, todo mundo vai querer olhar para a criança, todo mundo quer pegar a criança, todo mundo quer fazer uma falar que bonitinho, não sei o que, aquela coisa toda. No Paraná, as mães compravam uma medalhinha, não sei se você sabe, chamada Agnus Dei, já ouviu falar? O Agnus Dei, que é aquele negócio ali, que é essa ovelhinha aqui, não é? É o Agnus Dei, Cordeiro de Deus, né? Tem a Bíblia, ele está sentado em cima da Bíblia e segura o símbolo da ressurreição. As mães, isso lá atrás, eu não sei se hoje é assim, acho que hoje não se faz mais isso. As mães compravam e colocavam na roupa da criança assim, ó, num lugar bem de destaque. Porque se chegar uma mulher com mal olhado, ou um homem com mal olhado, quando ele olhar para a criança, ou ela olhar para a criança, ele vai ver primeiro a medalhinha. Você está entendendo? É uma superstição, tinha no Paraná isso. Não é? A proteção, né? A medalhinha protege, porque a criança é indefesa. Todo mundo vem e fala que ela é linda, você não sabe o coração das pessoas, né? Não é verdade? No Paraná, estou falando que era assim. Na sua terra também era assim? São Paulo era assim, quando ele era pequenininho, isso é muito tempo. Hoje em dia acho que ninguém mais faz isso, né? Se for olhar a menina, a criança lá, duvido que tenha um Agnus Dei ali. Não tem.
né? Mas eu estou falando do Agnus Dei, que é um símbolo religioso. Pode ser outro símbolo, pode ser uma cruzinha, uma coisa que brilhe assim, sabe? Que chame atenção. Olha lá, está olhando para cá. Que chame atenção. Porque a pessoa invejosa, que tem mal olhado, que tem má intenção, ela chega, ela não diz que tem mal olhado, ela não diz que é invejosa, ela não diz que tem raiva de você, que você teve criança, e olha que neném bonito dela. Ela não fala isso para você. Você está entendendo? Então, essa questão do mal olhado vem lá do antigo, do Oriente Antigo, e está tudo presente nos evangelhos. Eu estou falando dessa superstição, dessa prática supersticiosa. Eu acho que funciona, entendeu? Eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Porque o que quebra a convivência com gente que não presta é justamente isso. A pessoa chega para você, ela vê o quê? Ela vê a medalha. É bonito você andar com uma cruzinha, né? Na roupa, aquela coisa, uma correntinha bonita assim, né? Que afasta isso, né? Então, o mal olhado no Evangelho, Jesus ensina, e no Alcorão, nos muçulmanos, é um defeito da pessoa. É um defeito da pessoa, não é o olho que é o defeito, é a pessoa que é defeituosa. O mal olhado é o defeito do ser humano, que está dentro do ser humano. O mal olhado, vou perguntar aqui que eu tenho certeza que ele sabe. Ô Arthur, já assistiu Naruto? Já assistiu esse desenho animado? É maravilha, viu gente? Recomendo. Já assistiu Naruto? Assistir. É uma beleza, assista Naruto. Você já assistiu Naruto? É um desenho japonês. A bandana, ele usa uma bandana, não usa? O que tem naquela bandana? Que desenho que tem ali? Faz um esforço, lembra? Eu ia trazer a bandana, porque eu tenho, né? Eu tenho a bandana do Naruto. Eu quando vou sair assim, às vezes eu ponho a bandana. É o quê? Não é casca de caracol aquilo. É o símbolo da tribo dele, que ele quer defender a tribo dos inimigos. Ele quer ser ninja. Ele quer um menininho que quer ser para ser ninja. Para defender o povo dele. Na bandana que ele usa é um símbolo que chama o símbolo da tribo. Que se você prestar atenção, parece um olho. Presta atenção lá. Parece um olho quando você olha assim de longe assim. Tem aquela coisa assim e aquela coisa no meio. Hã? Mas você não presta atenção. Você não presta atenção. Presta atenção. É um olho. Aí um símbolo religioso. Assista Naruto. Não sei que canal que passa isso. Que canal que passa Naruto? Nem sei. É. Mas assista Naruto. Vai na internet lá. Procura lá. Naruto. É a história do menino que quer defender o seu bairro da opressão. E ele é pequenininho e ele quer aprender a ser ninja. E para ser ninja não é fácil. E a tribo dele, tem o nome da tribo dele, eu esqueci. O símbolo é parece ele usa bandana, assim. Que ele usa, né? Parece um olho. Essas coisas, está presente na cultura oriental, japonesa, lógico, né? Evidente. Assista Naruto que vocês vão ver que beleza que é, né? É um desenho animado. Não é falar mais desenho animado é os antigos que falavam. Agora é anime. Agora não é desenho animado mais que fala. É anime, né? Não sei. Mas isso que Jesus ensina, né? O defeito está dentro da gente. Consertar o defeito, agir como cristão, ter atividade como cristão. A mão, né, significa atividade. Ter atividade como cristão.
ser fiel ao Evangelho. No fundo, Jesus aqui, resumindo mesmo, dá uma bronca no João. Você não está agindo como um cristão. Você não está agindo como um seguidor. Você fala muito bonito de mim, mas você não está agindo como. Ele está xingando o João. Se teu olho, se teu pé. Ele está xingando o João. Ele está pegando os elementos da cultura e xingando o João. Você não está seguindo. Siga. Seja fiel ao Evangelho. Seja fiel à igreja. Você não está sendo nem, o João não estava sendo nem fiel aos 12. Nem ao grupo que ele faz parte. Jesus está dando uma bronca nele. É um conflito que ele nos apresenta hoje para a gente aprender. Você tem que ser mais fiel à igreja. Você tem que ser mais fiel ao Evangelho. E não adianta você achar que você vai ler isso daqui, ó. Agora eu sou fiel. É fiel que escambau. Isso daqui é para viver. Não é só para ler. Isso daqui foi escrito a partir da experiência da vida. Não foi só assim, vou escrever. Não é assim não. Seja fiel, ame a igreja. Ame Jesus Cristo de verdade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Ih, falei demais. Poderoso. Senhor nosso Deus, dai a cada homem um coração que se deixe conduzir pelo Espírito Santo e que acolha com alegria o Evangelho, a boa notícia anunciada por Jesus, teu Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ó Deus de misericórdia infinita, aceite a nossa oferta e fazei que por ela se abra para nós uma fonte de todas as bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele, Jesus, é a tua palavra, por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor. Ele se fez homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a tua vontade e adquirir
para vós, um povo santo, ele estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo a morte humana, ele manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos no céu, também nós proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor. Bendito que vem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença em comunhão com toda a igreja, quando celebramos no dia do Senhor, o domingo, primeiro dia da semana, o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E te damos graças porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da nossa igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na prática da fé, da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo, Dom Munhaque, e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias no Brasil inteiro, que de coração sincero e verdadeiro trabalham pelo bem-estar e pela conscientização do povo de Deus. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha muita misericórdia de nós. Dai-nos a graça e também participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, esposo de Maria, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, com São Francisco de Assis. Celebramos agora dia 4 de outubro, né? Junto com os anjos, os santos anjos, que desde o começo do mundo, todos esses exemplos de santidade para nós, desde o começo do mundo viveram nessa amizade com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, no qual nós aprendemos os verdadeiros louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que essa união do corpo e do sangue de Jesus do Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Agora é a hora boa, hein? Vamos comungar todo mundo aí. Coragem. Agora eu vou tomar água agora. Pega a água. Até já vou acabar. Pode me xingar à vontade, pessoal. Você não sabe, Deus. 900 anos que em São Francisco, não sabe já 4 em São Francisco. Missa às 9 da manhã, vai ficar um dia inteiro aqui um pouco. Na igreja. Isso aí, bolo. Sexta-feira. Não, aqui, bolo. Vai.
Foi ele que inventou. A oração foi. Bom, eu acho que foi isso. Eu não mesmo. Cadê? Traz esse. Vem aqui. Traz essa belezura aqui pro povo ver. Nada de mal olhado, hein, gente? Cadê? Vou botar um terço nela. Olha que belezinha. É ele ou ela? Nem sei. É ele, é criança, né? Mas você estava prestando atenção no que eu estava falando lá? Ele estava de olho em mim. Ele ficou concentradíssimo. É, sua mãe vai comprar um negocinho bonitinho, brilhante. Pode ser cruzinha, pode ser aquele cordeirinho ali, ó. Aquele é caro. É. E vai botar aqui a roupa aqui, tá bom? Vai fazer cosquinha no pé. Olha a cosquinha, olha a cosquinha. Como é que ele chama? Lucas. É a mesma coisa. Uma beleza, hein? Rapaz, hein? Olha, você tá rindo pra mim. Muito obrigado. Eu não mereço usar óculos já, hein? É? Parabéns, viu? Muito obrigado. Mas é verdade, faça isso mesmo, que tem gente, né? Você sabe. Você sabe. Ah, é outra coisa aqui, bota nele. Você tá com um negócio de piercing na coisa, bota nele. Vou colocar. Fica bonito. Né? Mas Sem você vai dúvida. chorar, mas é só botar um brochinho de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem muito. Mas tem que ser brilhante. Tem que ser uma coisa brilhante, assim. Vou comprar, pode deixar. Vai chegar essa pessoa, já olha aqui. Né? Tá bom, Lucas? Luke. E vocês dois aí? Ô, roedor. Como é que é? Vocês não vão... Não vai ter filho, nada? Que conversa é essa, gente? Como é que consegue? Né? Como é que vocês conseguem? Tem que ter, deixa eu dar uma olhada aqui, licença. Melhorou ou não? Deixa eu ver. Olha. Se eu ver você roendo unha, eu vou tacar um sapato, vou igual os turcos, hein? Os turcos tiram o sapato e jogam, assim, ó. Turco tira o sapato e joga, assim, ó. E a ofensa do turco é essa, tirar o sapato e jogar na cara de fulano. Olha a água aqui. Que maravilha, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre.